dar continuidade à nossa série, hoje, segundo domingo do mês de outubro, onde nós comemoramos os quinto centenário, 500 anos de reforma protestante, uma data, o fato já é histórico, mas a data é histórica também, meio milênio, né? Meio milênio. E nós temos este privilégio, 500 anos de reforma protestante, 1517, Lutero prega nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, da qual o Senhor pôs no teu coração. E aquilo ali, gente, parece que é algo de briga, de ruptura, de momento de rebeldia. Eita, Lutero fez aquilo ali com muita dor interior. Né? Homem não tem útero, né? Falar uma dor uterina. Mas homem também sabe o que é cólica intestinal, né? Então, dói. E é aquela dor, mas não é física, a dor é alma. É dor da alma de gemer coisas que talvez ele não gostaria que mesmo tivesse sido o autor delas. Mas é necessário. Domingo passado, peço perdão aos irmãos que hoje não tem a foto dos historiadores, dos reformadores, mas depois passo para o Tiago, que vai editar o vídeo aí. Depois te passo, Titi. Mas hoje os nossos personagens do nosso tema, reforma seus personagens e suas mensagens. Vamos manter esse tema. Reforma protestante, seus personagens e suas mensagens. O que eles tiveram no coração em fazer com que a igreja volte para Cristo, para a palavra, viva o verdadeiro evangelho, viva a igreja na tua simplicidade. Falamos semana passada sobre Ulrico Zwinglio, Martinho Lutero e João Calvino, os homens que tiveram temas da reforma protestante passam por todos eles quase os mesmos. E eu tentei dar uma pincelada naquilo que algum ou outro fala um pouco mais em destaque, mas todos eles falam de Cristo, obviamente, todos falam da palavra, todos eles pregadores, pastores, na época ainda a igreja romana, todos eles padres, obviamente, mas um ou outro dá uma ênfase, uma história diferente, pelo que ele viveu em suas paróquias, igrejas. Então, diante de um de outro, eu tirei alguma coisa que fica um pouco mais peculiar para cada um deles. Zwinglio, Lutero e Calvino, homens que fizeram as rupturas, mas homens que falaram só a Escritura. É isso aqui, ó, nós queremos estudar. Foram os grandes teólogos, pensaram. Calvino, o autor das Institutas, que leva o seu nome, as Institutas de Calvino, ou a instituição da... fugiu a palavra. Instituição da religião cristã. Fugiu? Que pecado, gente. Vou lembrar aqui que eu vou pegar nos meus escritos aqui. Fugiu o título. Nome completo. As Institutas da Religião Cristã. Ufa, ainda bem que estava na mão. As Institutas da Religião Cristã. E pensou, escreveu, dedicou tempo. Lutero, obviamente que as igrejas luteranas dão mais ênfase, mas tem escritos maravilhosos. Você pode baixar na internet aí que tem todas as teses, todos os estudos e mais. Estes gostaram muito de... Deus falou com eles através do livro de Romanos, livro que fala da graça, né? Salvação vem pela graça, e outro, nós vamos falar dela também. E temos que retomar a Lutero, Calvino, sem dúvida. Irmãos,
Mas semana passada falamos sola escritura, que são os 5 solas, os grandes temas da reforma protestante. Hoje querendo falar um pouco mais sobre a pregação de Cristo, sola Christus, sola Cristo, somente Cristo. Ô Gui, não temos a do tema de hoje, mas põe o tema geral lá no telão. Sola Christus. E reservei para a noite de hoje 2 personagens, não propriamente do período Lutero e pós-Lutero, mas antes de Lutero. Homens que já vinham lutando para essa reforma acontecer, ou até mesmo que lutaram por estes ideais, sem imaginar que poderia vir um Lutero mais à frente. E 2 personagens impactantes, que eu mais me sinto impactado é John Hus, e outro, os 2 John, né? John Hus e John Wycliffe, homens que a gente tem que olhar e falar assim, será que eu dou conta de fazer o que esses homens fizeram? Homens de um período negro da história política e religiosa. Começarmos por John Hus, homem que 340 anos antes de Lutero, olha, 340 anos antes já estavam. É a palavra, é Cristo, é a graça, é o amor de Deus quem nos salva, pregando em alta voz e lutando contra o sistema. Uma igreja um povo que vivia numa corrupção moral muito grande, muita prepotência, altivez do clero, abusos do clero, dos episcopados, os mais altas instâncias da igreja, tanto no aspecto do abuso espiritual quanto do abuso financeiro, que veio cair nas indulgências. Porém, todas essas dificuldades foi aquilo que impulsionou. Eu vejo que no time de futebol, durante a semana, tem um jogo de 2 times, muito adversário. E tem na história do futebol brasileiro aí, histórias fantásticas de que quando um time é ultrajado, envergonhado, aí o técnico no próximo jogo, no próximo clássico, pega o vídeo, olha o que eles fizeram com vocês, olha o que eles fizeram com a bandeira do nosso time, olha os insultos, eles estão se achando melhor que nós, e pega essas críticas, essa dificuldade, e fala, vocês vão deixar isso? Isso vai acontecer? É isso? Vocês querem ser envergonhados diante da torcida? Aí os jogadores, não, nós vamos ganhar, e aquilo inflama no coração deles. Isso acontece muito nos vestiários antes dos jogos. Aquilo que era para envergonhar, aquilo que era para insultar, torna a sua mola propulsora, aquilo que empurra eles para cima, para ter um jogo extraordinário. Todas essas adversidades que John Hus enfrentou, era o que mais motivava eles. Está funcionando. Está incomodando. E a palavra incomodar está em top na semana, né? Por causa da revista Veja. Quem soube do caso, revista Veja da semana. Você comprou, Haroldo? Pô, eu vou fazer uma cópia, então, quero xerocar as páginas. Irmãos, um escritor essa semana, usando do poder da mídia da revista Veja, dizendo, esses evangélicos incomodam. Tipo assim, nós temos que eliminar essa raça. Eles estão nos atrapalhando, estão atrapalhando a filosofia, estão atrapalhando a cultura, estão atrapalhando a educação. Nós estamos atrapalhando. Nós estamos incomodando. E numa das compartilhamentos aí de Facebook, e eu escrevi, se estamos incomodando é porque dando certo, vamos continuar incomodando e ainda mais e mais. Amém, igreja? Se está incomodando, aleluia. Se está incomodando, tá bom. Se está cutucando os atrapalhados,
Se está incomodando o diabo, com vara curta ou longa, eu não sei, mas está cutucando o capeta. E temos que cutucar. Sai daí. Entendeu? Se está incomodando, amém. Amém. Um dos melhores vídeos que eu vi foi, acho que, de um radialista, com uma baita de um vozeirão bonito. Quero falar. Alguém viu esse vídeo aí? Falando assim num estúdio de rádio, carequinha. Os carequinhas são inteligentes, cara. Os carecas são bons. Por isso, os caras são fera. Irmãos, John Hus, século XIV, padre da Boêmia, na verdade, né, no centro da República Tcheca, onde está situada a cidade de Praga. Foi influenciado também pelo outro pré-reformador. Quero ler na página de um livro que eu estou usando aqui. Suas pregações incomodaram autoridades eclesiásticas da época, acusado de rebeldia e de pregar sermões heréticos. Foi encarcerado e passou seus últimos dias num calabouço. Lembrando que naquela época, irmão, 800 anos atrás, o que era uma prisão? Você já foi numa prisão nem de semiaberto e nem de baixa periculosidade, uns presídio fechado do fechadão mesmo? Já foi numa delegacia de vila? Imagina o que é calabouço daquelas épocas. Eu conheci lá no Paraná um hotel hoje, que antigamente tinha sido casa de senhores assim famosos que tinha escravo. E eu entrei no salão social, que hoje é um salão de festas. Mas no canto do salão tem um lugar rústico que são as mesmas paredes, não foram rebocadas, as mesmas pedras da época dos escravos. E ali era uma senzala. Gente, aquele lugar é úmido. Brota água. É úmido o ano inteiro, como se fosse uma mina. Viver aqui nessa umidade, nesse escuro. Se apagar a luz do salão, escurece tudo. Eu fico pensando no calabouço. Essa palavra já, calabouço. A leitura constante que fazia da Bíblia deu a John Hus profundas convicções teológicas, sobretudo a respeito da doutrina da salvação. Ato exclusivo da graça de Deus e do livre acesso ao trono de Deus por meio de Jesus Cristo. Pregou, foi questionado, não hesitou, não negou até a morte. Eu tenho medo que às vezes a igreja, para ter um avivamento, precisa de uma perseguição. Eu tenho medo desse raciocínio. Para que haja avivamento, precisa de perseguição. Para que a igreja, depois tenha uma reforma, precisou de pré-reformadores, como John Hus, dando a vida pela fidelidade. Não hesitou, pregou, e não negou a sua pregação até a morte. Pregou sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, um assunto que o nosso querido pastor Paulo Damião, nas redes sociais, falou: gente, pastores amigos, tem muita gente que eu tenho visto aí, pregando, colocando sermão na internet, tudo sobre as 5 solas, e eu falei, eu estou num deles, e estão esquecendo de falar do sacerdócio universal de todos os santos, que também faz parte do pilar da reforma. Vamos falar do sacerdócio, e John Hus fala extraordinariamente. Fala que, baseado no texto de Hebreus, capítulo 10, 19, se você quiser abrir, já nós vamos abrir o texto principal. Hebreus. É que como eu tenho que dar esse aparato histórico, né, irmãos? Hebreus capítulo 10, verso de número 19, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus.
o que é entrar no Santo dos Santos. Você tem que ter o entendimento do Antigo Testamento. Eu disse quarta-feira, né? Os 10 mandamentos não têm poder, as leis mosaicas não têm poder sobre nós como leis litúrgicas, mas sim como leis morais. Porém, toda a lei litúrgica do Antigo Testamento agora é transferida para Cristo. Cristo é a liturgia. Cristo é o culto. Cristo é o Cordeiro. Cristo é o sacerdote, o sumo sacerdote. E os sacerdotes, homens que executavam o sacrifício, que eram o intermediário entre o povo, elaborava o sacrifício e entregava isso para Deus. Ele era o executor dessa intermediação. Não existe mais sacerdote, porque o véu se rasgou, e para entrar no Santo dos Santos, onde aqui, vamos supor que o véu estivesse aqui, e aí acontecia o sacrifício, o povo cantava, o povo queimava os incensos, e por lado de cá ficava a Arca da Aliança. Ninguém podia subir no altar, ali no Santo dos Santos, onde era a presença de Deus, só o sumo sacerdote. Mas no dia que Jesus morreu, o véu se rasgou, e agora temos livre acesso àquele lugarzinho onde ficava. Não, o Espírito de Deus está onde você está. Adore e cante. Deus está com você. E não precisa mais de intermediário para adorar e buscar o Senhor, e muito menos para que sejamos salvos. Amém? O sacerdócio universal, ele tem o aspecto de salvação, em que ninguém intermedia a salvação, a não ser Cristo, o sumo sacerdote. Cristo é o sacrifício, é o sacerdote. Agora, o acesso a Cristo é direto, que nem diz a moçada, papo reto. Eu e Cristo. Eu oro aqui, fecho meus olhinhos, os olhos abertos também. O negócio de olho fechado também é muito místico esse negócio. Jesus, eu falo com ele de olho aberto, porque eu gosto de olhar as nuvens e o céu. Senhor Jesus, o Senhor que está aí, mas também está aqui. Está lá, está cá. Perdoa meus pecados, me salve em Cristo Jesus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, em Cristo o Senhor faz a obra. E eu estou conversando com Deus. Preciso de alguém no meio dessa conversa? Tem uma propaganda maravilhosa na TV falando sobre as pessoas ir fazer os seus próprios documentos na justiça, e não precisa, coitado dos antigos despachantes, né? Você precisava de alguém, você vai lá e resolve. Aí tem um moço na propaganda comendo uma banana. Vem alguém, cata, morde a banana. Eu preciso te ajudar a comer essa banana. Você precisa de alguém te ajudar para comer uma banana? Você não precisa de ninguém para te ajudar. Chegar perto de Deus. Joelha no chão, chora, clama. Leia a santa palavra de Deus. Isso é sacerdócio universal. John Hus, um nome que marca a história. Morreu em 6 de julho de 415. Para Hus, o cristianismo é posicionamento e resistência. Gravem isso. Para John Hus, cristianismo é posicionamento. Eu sou de Cristo e serei até a morte como ele o foi. Resistência. Posicionamento e resistência. Nada, quem nos separará do amor de Cristo? Nem angústia, nem dor, nem tristeza, nem morte, nem homem, nem mulher, nem dinheiro, nem carro. Nada há de nos separar do amor de Cristo. Cristo não separa de nós. Você talvez se separe dele. Deus não vai se separar de você, mas talvez você se separe dele. Um segundo personagem, vamos trabalhar com esses dois hoje. John Wycliffe. Nasceu no norte da Inglaterra, aos 26 anos foi estudar em Oxford, maior e melhor faculdade da Europa. Se converteu pelos estudos do seu professor fiel às Escrituras.
foi estudar. E tinha um professor ali, dedicado, bíblico, um professor servo de Deus. E de tanto estudar com aquele homem, ele conheceu o Senhor Jesus através das Escrituras. E ele não tinha o que fazer, a não ser, diante desta conversão, esse impacto com a palavra, não que ele não tinha o que fazer, mas não tinha o que fazer, diante desta situação espiritual, ele se tornou um sacerdote. Viveu uma época de muito descontentamento com a igreja romana na época, na Europa. Ele pregou todos estes itens. Pregou a volta da pobreza à igreja, assim como na igreja primitiva. Louco, né? A igreja captando recursos através da indulgência, e ele falou, não, a igreja tem que ser mais humilde, mais simples, rapaz, não fica juntando essas coisas. Oh, Jesus. Pregou a incompatibilidade da riqueza com o papado, os luxos do clérigo. Condenou as boas obras como forma de salvação. Gente, é isso que nós pregamos. Esse povo pregou e foi culpado. Foi chamado de herege. Condenou o dogma do purgatório. Condenou o dogma da infabilidade papal. Condenou o uso de relíquias como algo santo e místico. Condenou as romarias. Condenou a venda das indulgências. Chamou o papado de anticristo. Aí é para acabar. E condenou o celibato dos padres. Homens que têm coragem de falar essas coisas, numa época que tinha gente morrendo no tronco. Hoje, para eu falar aqui é fácil, não tem nenhum pondo a arma na minha cabeça, né? Mas lá tinha gente colocando tocha, queimando vivo. Nem para dar uma paulada na cabeça, para aliviar o sofrimento. Colocou o homem vivo, homem orando. Senhor, tenha misericórdia e compaixão de mim. Tenha misericórdia da minha vida. Quero ler o texto dessa noite e, diante de tudo isso, dizer e resumir o fim. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Você estava em Hebreus, volta um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 e 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5 ao 6. Como não pregar isso, né, irmão? Porquanto, vamos chegar? Vamos lá, os barulhinhos de folha. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é a igreja? Cristo Jesus, homem. Amém? A tua Bíblia está escrito isso igual a minha aqui? Quem é? Vamos lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele foi o sacrifício, né? Ele é que nos resgatou. Testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Aí Paulo continua, por isso foi designado pregador e apóstolo, para pregar isso aqui. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, quando nesse período de reforma a gente cita um pouco o catolicismo, a gente não quer ser crítico, chato, falar da religião alheia, não, é porque toda a reforma protestante, ela vem de algumas críticas à teologia, à conduta do catolicismo, e não tem como a gente diferenciar a nossa teologia. Eu tenho uma certa irritabilidade, porque o nosso culto não é de doutrina pentecostal, barulhento e tal. Tem gente que fala assim, eu gosto de vocês, que é igual a católica, mas dói no peito assim. Ai, Jesus, mas é uma faca de 2, 3, 4 gumes assim, que rasga meu coração. Ai, a igreja de vocês é igual a católica, né? Ai, não fala esse negócio não, pelo amor de Deus. Irmãos, e aí eu sou obrigado, nesses cultos temáticos, a fazer algumas comparações. E eu quero fazer essa comparação com o segundo vídeo, Guilherme, de um vídeo que eu peguei aleatoriamente na internet, no YouTube,
E nós estamos, por coincidência, né, outubro, mês da Reforma Protestante, 12 de outubro, dia das crianças e da padroeira do Brasil, certo? Chamada Nossa Senhora Aparecida. E aí eu peguei um vídeo aleatoriamente pela internet, coloquei lá Aparecida, saiu esse vídeo, e a teologia romana, ela defende o intermédio entre os homens e Deus, que não é somente através de Cristo. Você falar com muitos católicos, ele fala assim: nós não somos idólatras, nós apenas temos a imagem como uma lembrança. Lembra que eu falei do místico? A lembrança se desvirtuou, até que começou bem, mas se atrapalhou. Aí quando você fala com algum católico, fala assim: não, eu não adoro Aparecida, não adoro Santo Antônio, não adoro Santo Expedito. Para quem já me ouviu e falou, sabe da minha origem de Santo Expedito, minha cidade natal, meu RG está aqui, desse assunto eu conheço, minha prima Berta Lúcia não me deixa mentir. Né? Então, irmãos, eu peguei lá uma oração a respeito da Aparecida, e eu quero que a gente visualize as palavras, os verbetes, se isso é o quê? Vamos analisar algumas palavras comigo dessa oração? Vocês não, por favor, não precisa repetir, que vocês vão repetir a oração. Então, apenas observe e estudemos o texto. Vamos lá? Tem uma introduçãozinha meio demorada, tem que ter o áudio erguido, Gui. No começo é mudinho. Áudio e legenda, dá para acompanhar bem, tá? Ó Maria Santíssima, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Vai Brasil. dando pausa. Eu, embora indigno de pertencer... Pause, deu? Pause. Na primeira estrofe lá, ela fala dos vossos filhos. Na Bíblia não há nenhuma descrição que nós sejamos filhos de Maria, nem fisicamente e nem espiritualmente. Espiritualmente, ainda a referência ao Antigo Testamento fala de Abraão, né? Somos filhos de Abraão, né? Mas nós não temos esta filiação. Isso não tem nada na Bíblia. Somos irmãos de Cristo, mas não filhos de Maria, porque irmãos de Cristo, porque Ele é o primogênito, Ele é o Filho de Deus e nós somos filhos de Deus, e independe da figura materna, porque essa linguagem é espiritual. Vamos lá. Ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés. Ponto. Pause. Prostrados aos pés de Cristo ou de quem? Do desejo de participar dos benefícios, sendo que ela quem proporciona benefício, ela que proporciona misericórdia, e prostrado aos vossos pés. Daniel foi jogado na cova dos leões, por quê? Não se prostrou. É isso aí. Olá, tudo bem? No Minuto Família de hoje eu quero falar sobre vida de solteiro, vida louca de Cristo não casou, Paulo não casou. São os dois grandes exemplos. Consagro-vos. Eu quero ter celibato não. Mas para que sempre vos louve e propague. Pause. Consagra minha língua. Tudo que eu falar é tu que vai me inspirar, que tu que vai me dizer o que eu devo falar. E sempre vos louve. Verbo louvar. Então, irmãos, e propague vossa devoção. Eu vou te louvar e tudo que você fizer para mim, eu vou fazer propaganda de você, beleza? Eu vou fazer propaganda de ti. Toda louvor é para ela. Vamos lá? Vossa devoção. Consagro-vos meu coração. Meu coração, olha lá, o para íntimo. Que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Outra pausa.
depois de Deus, eu vou te amar sobre todas as coisas. Se ele considerar Jesus como Deus, ainda vai dar uma de lambuja. Mas se ele tirou Jesus da figura de Deus, então ele colocou a santa acima de Jesus. Eu não sei se ele colocou Jesus como Deus, se ele colocou Jesus como filho de Deus, e a mãe, então está Deus, a mãe e o filho. Eu não sei se é isso que ele pensou. Vamos lá. Recebei-me, ó Rainha incomparável, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Ponto. Quem protege? Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Em ti eu confio. Tu és o meu escudo. É isso que diz a palavra de Deus. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, em ti eu confio. Né? A proteção vem de quem? De Deus. Vamos lá. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais. E, sobretudo, na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão. Ponto. Então está aí uma da palavra mais discutida na Reforma Protestante, intercessão. O véu se rasgou. Eu não preciso nem do sacerdote do Antigo Testamento para sacrificar um animal para mim, como eu também não preciso mais de ninguém. Vocês não precisam de mim, pastor, para se achegar a Deus. Eu estou aqui nesse momento pregando a palavra, eu não estou intercedendo no lugar de ninguém. Vocês não precisam de mim para se achegar a Deus. Chegue diante dele, abra o teu coração, direto. Não precisa de ninguém. Ninguém nos intercede a Deus. É eu e Deus. A oração dominical, a oração que Cristo nos ensinou, diz como: Pai nosso que estás nos céus, eu oro e peço a Deus Pai. E termina lá embaixo, em nome de Jesus. Em nome do Pai, né? Vamos lá. Fortalecei-me em minha fraqueza. Ok, tá bom. Pode dar uma pausa aí. Irmão, vocês viram quantas palavras que tira de Cristo? Tudo. Tira de Cristo. Mais para frente eu pausei e falou de servi-la. Entra o verbo servir nessa oração. Servir nem a Deus e nem servir mais a Cristo, servir a Aparecida. Muito bem. Irmãos, quando a gente fala das 5 solas, fala de sola Cristo. Só Cristo. Amém, igreja? Mais nada. Não inclua o pastor nessa. Eu preciso na oração daquele santo varão de Deus, aleluia. É ele quem vai orar por mim agora e a bênção vai cair do céu. A bênção vai vir do céu só se o pastorzão orar? E a sua oração? Ah, mas é porque ele tem uma oração muito forte. Meu irmão, essa expressão forte é coisa de macumbeiro. Nossa, é uma macumba forte. Oração forte não existe. Oração tem fé, oração sem fé. Sem fé ela não vai a lugar nenhum, e com fé ela chega até Deus, mesmo que seja pequena. Mesmo que seja pequena. Porque Deus sabe que a gente é fraco, pequeno mesmo. Né, meus irmãos? Então, meus irmãos, somente Cristo, o Evangelho, Cristo. Não há outro intermediador. 1 Timóteo 2, 5, 6 e Hebreus 7, 23 a 25. Nós lemos este? De Hebreus 7.
23, 24 e 25. Hebreus 7, 23, 24 e 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ele está falando da morte do sacerdote do Antigo Testamento. Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte. Ou seja, um dia eles vão morrer. 24. Este, no entanto, Cristo, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Amém? Este Cristo, porque Ele vive para sempre, Ele é imortal, Ele tem um sacerdócio imutável, sacerdócio poderoso, pleno e perfeito. Cristo é o nosso sacerdote. Aleluia! Cristo é o sumo sacerdote, o puro sacerdote, o santo, imutável, infalível, o eterno. Não há outro mediador. O segundo assunto dessa noite é: não podemos negar a Cristo. Meu irmão, se Cristo é o meu Salvador, e se é somente Cristo, eu vou dizer, eu tenho que viver para Ele, servir somente a Ele, toda a honra e toda a glória somente para Ele, e eu tenho que viver Ele, para Ele e por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele. Nós vimos cantar essa canção, né? Eu esqueci de lembrar, né? Não lembrei. Irmãos, Romanos 1,16, impossível não ler isso. Impossível não ler esse texto que impactou a vida dos homens de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 16. Oh, meu Pai amado. Eu citei esse texto domingo passado, mas tenho que repetir. Carta de Paulo a Romanos, capítulo 1, verso de número 16, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que cabe a nós nessa noite é: pois não me envergonho do Evangelho. Amém? Você tem falado para o mundo e para todos: eu sou servo de Cristo. Você já teve vergonha de assumir que é cristão? Você teve vergonha de dizer que vai na igreja? Você já teve vergonha de carregar a Bíblia? Você já teve vergonha de falar: não é assim não, a Bíblia diz diferente. Não é assim não, na minha igreja a doutrina é diferente. Você já teve vergonha de Cristo? Eu já. E eu falo aqui para os mais novos, principalmente adolescente, não quer ser rejeitado na escola, no grupinho. Então, para eu não perder a amizade, para eu não perder a minha paquerinha, né? Namorou pouco, menino? Eu nada. Eu achava que eu ia perder a moral com os amigos. Falar que era crente, ia ser rejeitado. Na minha adolescência, eu ficava quieto. Quando eu cheguei já um pouquinho na juventude, ali no 2º grau do colegial, aí Deus impactou meu coração. A mudança foi tão grande que eu formei a ABS na minha escola, Aliança Bíblica Secundarista, que tem a BU universitária, e a secundarista também tem. Marcelão, uma boa, você que é professor secundarista. No intervalo, juntai eu mais um amigo, e foi nesses intervalos que eu preguei o Evangelho pela primeira vez, e um amigo da escola, da minha classe, se converteu. Meu primeiro fruto, na época de colegial. Aquela vergonha que eu tinha do ginásio, né, mudou para a época de colegial. Eu sou servo de Deus. Que pena que eu não sabia tocar violão na época, senão eu levava violãozinho. Podia cantar no intervalo. No intervalo da faculdade faz o quê? No intervalo do colegial faz o quê? Junta na rodinha para falar mal do professor? Fala mal da amiga, chata? Eu sei que toda escola tem chata, mas vamos aproveitar o intervalo, para isso que serve a Aliança Bíblica Universitária e a secundarista, para pregar o Evangelho nas escolas, de jovem para jovem. Eu não nego a Cristo.
Hoje em dia é tão difícil falar que eu sou pastor, porque infelizmente a categoria tem envergonhado, né? E a gente, dependendo do momento, eu nunca neguei, graças a Deus, mas muitas das vezes eu pensei em negar, certo? De dizer que eu sou pastor, porque eu ia tomar chumbo, eu ia tomar bala, e eu ia ser, né, ia malhar em cima de mim. Então, às vezes eu fiquei quieto, nem omiti nada, mas eu nunca neguei, graças a Deus, e tenho falado, eu sou crente. E você sabe uma das maneiras de eu sair bem em dizer que sou pastor? Em dizer que sou pastor da IPI. Porque se eu digo, não, eu sou pastor evangélico, nossa, avacalha. Desculpa a expressão. É mais um pegando dinheiro do povo. Mas quando eu digo, eu sou pastor presbiteriano dependente, aí o povo já regala os olhos e fala, esse é dos bons. Esse eu posso confiar. Falei, é desse time que eu estou falando, rapaz. Se quiser, vem junto com nós. Faz a diferença, graças a Deus. Faz a diferença. E quando que eu descobri isso? Quando eu ainda prestes a ir ao seminário. Uma pessoa falou, eu vou para o seminário, vai virar pastor. A outra senhora falou, mas calma, que a igreja do Mazini nem é assim não. Ele é da presbiteriana, a igreja é boa. É minha saída, graças a Deus, que me ajuda. Para John Hus, o cristianismo é posicionamento e resistência. O quanto você vende a sua fé, suas convicções. O quanto você nega a sua fé e suas convicções para ajustes e barganhas. Por quanto você vende a sua fé e as suas convicções por interesses pessoais, para conseguir isso ou aquilo. Comida, bujão de gás, cesta básica, por um voto. Precisamos ter uma fé firme de convicção, com caráter, com coragem para negar as pressões e, se possível, até a morte. Pressões, nós somos pressionados. Faz assim, está todo mundo fazendo. Faz assim, pastor, está enchendo a igreja fazendo isso. Nós, pastores, somos pressionados a vender a nossa teologia, que nós vendemos aquilo que nós cremos no sacerdócio, que é só Cristo, que não é uma igreja mística, mágica, mentirosa, que é falar de dízimo e não falar de enrolação. Põe o seu dízimo aqui que você vai ser abençoado. Não, você vai pôr o seu dízimo na urna porque você é um crente fiel e ama a Deus. E é mais que obrigação que você faz. É por isso que você tem que dar o dízimo. Não é para ser abençoado, não. Abençoado você já é. É assim. E eu não vou vender a minha teologia para ter mais crente na igreja. Gostaria mesmo. Ser pastor, 200, 300, 400. Mas que é um missionário que não quer prosperar. Jeremias chorava. Pai, eu estou pregando e ninguém se converte. Nós, pastores, vivemos essas angústias. Senhor, mãe, pergunta para Dani, mulher de pastor, amor do céu. A porta dos fundos tem hora que está maior que a porta da frente. A gente se angustia. Missionário sofre, pastor sofre, não vê a igreja prosperando, olha para as finanças da igreja, falou, Senhor, não leva teus filhos não, pai, não leva não, senão os dízimos caem, pai do céu, enrola. Promove esse povo não, Jesus, promove não promove. Irmão, não é só por isso que eu não quero que os irmãos sejam promovidos, né? Mas eu quero dizer, é a dificuldade, é a luta pastoral, gente. Senhor, não leva teus filhos não, porque senão os novos não têm o compromisso dos mesmos irmãozinhos que estão na labuta e defendendo a fé, que não venderam a fé. Então, é angústia pastoral. Eu quero uma igreja próspera. Os irmãos sabem do meu negócio de louvor, de música. Eu não tenho problema com barulho. Deus deixar surdo, deixou. Eu sei que tem irmão que tem. Amém, eu te amo, viu, irmão? Mas é o meu gosto. Gosto é gosto, não é igual time, cada um tem o seu. Gosto é gosto. Um gosta do forró, outro gosta do axé, amém.
gosto é esse. Eu gosto do louvor barulhento. Por mim não teria problema não. Mas, irmão, eu gostaria assim. Então a gente tem os nossos gostos, a gente quer um monte de coisa, não consegue. São as nossas angústias, nossa tristeza. A gente fala, irmão, eu não gosto de manipular a igreja. Eu queria ver todo mundo aplaudindo o Senhor, todas as músicas. E quando eu vejo o irmão batendo amém, na hora, palma só na hora do amém, eu falo, olha, para ir embora ele quer bater palma. Na hora do louvor não bate palma, mas na hora do amém, amém. Eu falei, meu irmão, para ir embora você quer bater palma. Está doido para ir embora? Eu não entendo. Se você não bate palma na hora do louvor, por que do amém você bate? Eu tenho essa dúvida aqui no meu coração de pastor. É assim mesmo? É para ir embora mesmo. Irmãos, são essas coisas. Então, é angústia do coração do pastor, não tem dúvida. Mas não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu gosto. Irmãos, mas eu não vou negar. E eu não vou manipular a igreja. Bata palma, senão você não é abençoado. Bate palma, senão você não é espiritual. Que é isso, irmão? Que mentira é essa? O irmão quietinho na unção, Jesus, abençoa esse louvor, aleluia. O jovem está cantando, gritando, meu Deus, tenha misericórdia. Aquele Tiago batendo aquela bateria pesada. Oh, Senhor, aleluia, mas eu te amo, eu te louvo. É assim, irmão, cada um louva do seu jeito. Você não é obrigado a bater palma no louvor só porque o pastor gosta. Eu gosto, tá? Mas você não faça isso por minha causa. Faça por ele. Amém? Eu confesso o meu gosto. Mas você vai fazer se o teu coração sentir paz. Você vai fazer se o teu coração se alegra com isso. O meu me alegra em me aplaudir ao Senhor. Vai num show qualquer e bate palma. É um político falando asneira, todo mundo bate palma. E para Jesus, eu vou elogiar ele como? Eu elogio batendo palma, eu elogio, Senhor é santo, maravilhoso, mas eu não posso manipular a igreja na hora do louvor. Faz isso, igreja. Agora fala para o teu irmão do lado, eu te amo. Amo nada, irmão. Manipulando a igreja na hora do louvor, na hora do culto, eu não gosto desse tipo de coisa. Irmão, faz isso, faz aquilo. Isso é manipulação. Não faz não, irmão. Tem que ser de coração. Certo? Ok? Então, eu não vou vender as minhas convicções para ver a igreja mais feliz, mais alegre, só do jeito que eu quero. Eu quero uma igreja crente. Amém? Isso como igreja, irmão, isso é palavra de Deus. Aí você não crê em mim não, crê no que está escrito. Eu quero uma palavra, uma igreja, serve em Cristo Jesus, seja cantando ou seja calada. Eu quero uma igreja que testemunha o amor de Deus, que fala de Jesus Cristo, que chega em casa, prega para os filhos, prega para todo mundo, prega no trabalho. Quero uma igreja que ama as Escrituras, eu quero uma igreja que sirva somente ao Senhor, só a Cristo. Quero uma igreja fiel até o fim, e se possível até a morte. Agradeço a Deus porque não tem essa repressão no país, né? Mas se tivesse, e se tivesse, aonde estaria você? No toco ou na turminha de fora? Eu assisti o filme do Russo hoje à tarde, para inspirar meu coração. Além da palavra de Deus, do estudo, mas o filme dá aquela injetada, né? E teve um jovem que chegou para Russo, ovelha dele, falou, pastor, a gente conhece, o senhor é gente boa demais, o senhor é servo de Deus, em vez de ir para a fogueira. Olá, tudo bem? No Minuto Família de hoje eu quero falar sobre vida de solteiro, vida louca de solteiro, tudo bem? Hoje é papo. O senhor nega toda a sua palavra, mas continua com nós, aí nós vamos continuar ouvindo as suas pregações, mas foge da fogueira, mente para os caras, com você. Assim, dá um jeitinho. Ele falou, não posso fazer isso, eu não posso negar em nenhum momento. Cristo deu a vida dele por mim. E não tem nenhum problema eu dar a minha vida por ele. Oremos ao Senhor.